Eu só faço um resumo que nós vimos. Nós tínhamos visto que a tentação do homem é ser Deus. Então nós temos duas tentações: ser Deus. Quando ele é sensual, ele tende a divinizar a matéria. Então, ele vai dizer que Deus é o mundo. Então, ele vai dar um monismo do ser. Há um só ser. E esse ser é a própria matéria. A matéria é divina. Isso vai dar, então, um panteísmo, certo? Que vai ser evolucionista, dialético, quer dizer, os contrários são iguais, a evolução é por isso. Agora vai ser racionalista, porque o cúmulo da evolução é a razão um ponto mais alto. Vai ser tecnicista, vai defender, então, a coletividade mais que o indivíduo. Coletivo mais que o indivíduo. Certo? E vai defender a utopia. No futuro vai se construir um reino perfeito. Do outro lado, nós temos o seguinte: Deus e o mundo têm uma certa igualdade, mas esse mundo não é igual a Deus, ele é contra Deus por causa da matéria. Então, aqui vai ser uma religião otimista, né? Otimista. Religião otimista. Que é o teilhardismo, não é, professor? Não, o teilhardismo é uma fusão dos dois. Porque ele defende a divinização da matéria, mas ele é gnóstico. A matéria, ela é divina. A matéria se transforma em espírito. Então, não há propriamente nem matéria nem espírito, só a divindade, que atualmente tem forma de matéria, é uma espécie de síntese dos dois. Então, aqui, estou fazendo um bolo bom. Aqui também vai dizer que a matéria é que impede a divindade. Matéria é má. Então vai defender também vai defender a gnose, a religião é pessimista, o mundo não presta, vai defender a evolução, a dialética, certo? É antirracional, anti-intelectual, vai ser individualista, mágica, religião mágica, e vai defender o milênio. Então, não é no futuro que tem utopia, mas é no passado. Tem que se voltar para o paraíso terrestre. Nós vimos as características, então, dessas duas correntes, tá certo? E nós estamos vendo, só ver agora para recuperar um pouquinho, e vamos ver agora, vamos recuperar rapidamente o que eu tinha dado sobre o fim da Idade Média. Eu tinha mostrado que São Boaventura, ele mostrava a semelhança de Deus com o mundo, enquanto São Tomás, ele mostrava as diferenças de Deus com o mundo. Para São Tomás, o que ele precisava combater era o panteísmo. Por isso, ele distinguia bem Deus e a matéria. Deus é ato puro, a matéria não. A matéria é ato potência. Tá claro? Aqui procuravam-se as semelhanças com o mundo. Aqui se procuravam as desigualdades. O exagero disso vai levar para quê? O mundo é contra Deus. O exagero da semelhança vai levar para quê? Deus é igual ao mundo. É tão semelhante que fica igual. Então isso aqui, o exagero leva ao panteísmo. O exagero aqui leva à gnose. Está claro? Bem, o que era preciso é fazer uma síntese entre Santo Tomás e São Boaventura, entre a racionalidade tomista e a poesia boaventurina. Claro? Eu tinha dado exemplos disso. Santo Tomás é ultra seco, e enquanto São Boaventura é extremamente poético. Eu tinha dado alguns exemplos. Bem, então, o filósofo que ia juntar essas duas coisas não aconteceu. Aqui ficou faltando uma síntese das duas filosofias. E o resultado é que se aproveitou o demônio e, quando morreu São Boaventura, morreu em 1274, com 54 anos. São Tomás morreu em 1274, com 49 anos. Os dois morreram tão de repente, que se desconfia que eles morreram de repente, artificialmente. Bom, então aqui acabou surgindo em 1300 uns escotos franciscanos. Aqui também era franciscano. Aqui não, que era
Dominicano. Em Dominicano, você esquece sempre uma rivalidade grande. Porque os franciscanos, os dominicanos, pelas Estados Unidos, diziam que devia se combater a heresia por meio de estudo. Tá? Estudo e oração. Os franciscanos não. Os franciscanos queriam só exemplo concreto, nada de pregação. Certo? Daí aquele livrinho poético, mas cheio de erros. Ele se fez pelos espirituais franciscanos, pelos hereges. Aquela seita, né? É uma seita. Foram os franciscanos espirituais que fizeram. Então tem lá já sementes de coisa errada, né? Tem coisas corretas, muitas coisas bonitas até, mas tem já princípios errados. Bem, quando os Escoto, no passado, os Escoto afirmava o monismo do ser. O ser afirmava que não havia analogia, tá certo? O ser era unívoco. O ser unívoco. Então, contra a analogia do ser, teria que fazer com que o mundo não fosse de fato semelhante a Deus. Podia cair aqui. Ou então podia cair aqui. O ser contra a analogia ia fazer que o mundo ou fosse igual a Deus ou fosse contra Deus. Panteísmo e gnose. E é o que vai acontecer. Dele vai nascer, desses dois princípios errados, vão nascer, primeiro aqui, Mestre Eckhart. Mestre Eckhart, ele foi dominicano e ele vai ser o exagero de São Tomás. Ele vai defender exatamente todas as teses da gnose. Enquanto que contra ele vai surgir o mestre Guilherme de Ockham, Frei Guilherme de Ockham, inglês, da escola de Oxford. Os franciscanos foram para a Inglaterra e a escola de Oxford sempre foi extremamente ligada à matéria, por causa da semelhança do mundo com Deus. Então, muito atentos à materialidade, muito atentos à individualidade. Está falando muito atento significa? A individualidade. Portanto, contra a universalidade. Mestre Eckhart vai ser o contrário. Ele vai cair na gnose e ele vai defender, então, o quê? Vai defender, primeiro, se Deus é ser, o mundo é não ser. Se Deus é ser, o mundo não existe. É tudo aparência. Então, a caneta não existe, o sol não existe, eu não existo, vocês não existem. Se Deus é não ser, o mundo é ser. Então havia para ele uma oposição completa entre o mundo e a divindade. O mundo era contra Deus. Ele chegou exatamente em teses de um exagero do tomismo que levavam a contradizer o tomismo. Santo Tomás sempre defendeu a analogia. Ele vai dizer que não. A analogia é falsa. Não há identidade entre Deus e o mundo. No ser criado, existe uma coisa unívoca com Deus. O Espírito Divino, que ele chamava Funkenlein. A Funkenlein, semente divina no homem. É unívoca a Deus. É a mesma coisa que Deus. Mas a matéria é contra Deus. Então a matéria seria má. Nós temos em nós uma parte, Funkenlein que é partículazinha, chamazinha. Havia no homem, a fina ponta da alma seria uma semente divina. Então todo homem seria divino por causa dessa ponta da alma divina nele. E a santificação consiste em desenvolver essa partícula divina, a semente divina que tem em todo homem. Por isso todas as religiões podem chamar. A religião não interessa. O que interessa é o homem ter uma consciência da partícula divina que tem dentro. É exatamente a experiência com o Deus interior. Essa partícula divina é que se revela no homem. A revelação não é então intelectual e não vem pelo ouvido, mas vem por um conhecimento não racional, um conhecimento intuitivo que o homem teria dessa divindade interior. Que o Kiko teve. O que teve.
Então ele vai ser, ele vai defender o universal. Só existe o universal. Eu repito o que seria universal. Universal é um termo que designa todos os seres da mesma espécie. A palavra copo designa todos os copos, quaisquer formato que eles tenham. Qualquer material que tenha. Pode ser de plástico, pode ser de ferro, pode ser de louça, pode ser de cristal, pode ser de vidro, pode ser de argila, é copo. Então a palavra copo é universal. Todos os copos do mundo é universal. Cadeira é universal. Todo substantivo é universal. Está claro? Para ele, o substantivo universal, copo, cadeira, é só o que existe. O copo concreto não existe. Esse copo aqui é ruim porque tem vida. O universal não tem vida. Está claro? O universal é copo. Pode ser vidro, plástico, cristal, ferro, lata, qualquer coisa que seja. Não tem matéria. A matéria é uma matéria. A matéria é que quebra. O copo jamais quebra. A ideia de copo universal, o copo não quebra, não esfrangalha, não suja. Claro, não. O universal, o copo é perfeito, é divino. Enquanto que o copo concreto, o indivíduo, o copo, por causa da matéria, é quebrável, tem defeitos. Você está entendendo? Ninguém jamais se cortou com o copo universal, mas com o copo concreto pode se cortar. Está entendendo? O copo universal nunca transmite doenças. Esse copo pode. Está entendendo? Então, o homem universal não fica doente. Ele não mata ninguém. Esse homem universal, para o homem, não morre, é imortal e divino. Todo universal é divino. A universalidade é a divindade do homem. Porque o ser é unívoco. Está claro? Veja bem, então, hein? Para Eka, o ser é unívoco por causa da partícula divina. Que pergunta? Mas o universal, ele é imanente nas coisas. Não, o universal, bem certo sentido, como você está pensando, sim. A palavra universal é uma abstração. Sim. Então, universal, porta. Aquela de ferro, essa de madeira. A porta, a ideia de porta, ela, para Platão, isso está pensando, está imanente lá. É isso que está dizendo. Agora, em si mesmo, o universal só existe na mente, no mundo das ideias, segundo eles. Quer dizer que para Platão havia uma porta universal nessa porta. Isso. Essa é porta pelo universal. Enquanto ela é de ferro e de vidro, ela não existe. Seria o objeto escolhido do objeto. Escolhido Da divindade. Da divindade. O objeto. O universal está imanente, escondido no objeto concreto. O objeto concreto, material individual, não presta. O universal é divino. É platonismo puro. É, mundo das ideias. É o mundo das ideias. Mas o mundo das ideias aprisionado no ser individual. Isso. A individualidade é a fonte do mal. Eu tinha explicado para vocês, eu repito, que a causa da individuação é a matéria. Compreende isso? Não? Sim. Tá certo? Então, a ideia de mesa, plano horizontal está sustentável, ela não tem nenhuma matéria. Claro? Então, a mesa da minha casa, essa mesinha, a mesa para jantar, todas as mesas do mundo são mesa. Que é a mesma forma, plano horizontal só sustentável. Mas uma é redonda, outra é quadrada, outra é hexagonal. Pode ter uma mesa octogonal, uma mesa pentagonal, pode ter uma mesa redonda, pode ter uma mesa baixa, pode ter uma mesa alta, pode ser de ferro, de madeira, de que forma for, formato for. É sempre mesa. Essa ideia de mesa é una. Ela se torna individualizada pela matéria. Se não houvesse matéria, só viria uma mesa. É como os anjos. Então a matéria é má. A matéria é má porque ela te permite que haver defeitos. O que quebra é a matéria. Quebrou a pedra da mesa. Perfeito. O divino não. A ideia é divina. Ela não envelhece, não estranha. Professor, mas então o mistério da encarnação do Verbo vai fazer essa religião. Contra. Claro, por isso eles são contra. A encarnação, eles são contra a Virgem Maria. A igreja diz que a Maria Santíssima esmagou toda heresia. Porque ela vai esmagar o materialismo, porque Cristo assumiu matéria, então a matéria é boa. E Cristo tem divindade. Claro, não. O materialista não pode aceitar. Que ele é homem, sim, Deus não. Esse aqui. Que ele seja Deus, sim, mas homem não. Então esses aqui são contra os sacramentos. Os sacramentos têm matéria.
São males. São Não, males. Esse do Eka. Hã? Do Eka. Eka, contra a matéria, portanto, contra a comunhão, contra os sacramentos. Esse aqui também é contra os sacramentos. Por que contra os sacramentos? Porque o sacramento só tem matéria, é pão mesmo. Então, água é água. Entendeu? Nega o valor divino do sacramento. Aqui nega a materialidade do sacramento. Aqui nega a divindade de Cristo. Aqui nega a humanidade de Cristo. Nossa Senhora que permitiu a encarnação, esmagou as duas heresias. Tanto do panteísmo como da gnose. Que beleza. Entendeu? Então Nossa Senhora esmagou a serpente, que é uma língua dupla, do panteísmo e da gnose. Interessante, não? Bem, então para ele, cara, o som universal não existe. O individual não existe. É contra o individual. Ele sendo contra o intelecto, contra a razão, ele vai defender a intuição. O saber do Eckhart é o saber gnóstico. A gnose, conhecimento não racional, conhecimento do incognoscível. A divindade não é incognoscível. Tudo que nós falamos da divindade é em termos analógicos com o mundo, o infinito, o eterno. Só temos assim 10 com relação à materialidade do universo. É preciso acabar com isso. A divindade é não ser, é vazio absoluto, é a noite imensa, onde não há nenhuma luz. Não existe nada. A divindade é puro nada. Então, o Eckhart encontra a razão em plena intuição. Certo? Mas isso não é uma novidade, porque o hinduísmo prega isso, né? Claro, porque o hinduísmo é gnose. Todas as religiões são gnósticas. Todas. Umas têm uma gnose mais clara, outras menos clara. O hinduísmo é uma gnose bem elaborada. Como a do Eckhart também. Do Eckhart vai nascer, então, toda a gnose renascentista, da reforma, vai nascer a gnose romântica e vai nascer a gnose nazista. Por isso que o Hitler gostava do Eckhart. Não é? Hegel se baseava no Eckhart. Tá? E do Hegel vai vir o comunismo religioso. O Wolff gosta de escrever até um livro sobre Claro. Sobre quem? sobre o Eckhart. Ah, é. Ele tem um artigo na revista Voz, Eckhart. dos primeiros artigos que ele escreveu, totalmente encarteado. Ele é um herege, quanto mais, né? É claro. É. Deu para entender aqui, então? Então aqui é pura gnose, hein? Aqui é gnose. Ele vai ser contra São Tomás violentamente. Então, para ele, o ser tem a Funkenlein, a centelha divina, que isso aqui é único com a Deus. A Funkenlein quer dizer chamazinha. Lein é diminutivo alemão. Funken é chama. Lein, pequenininha. A matéria é equívoca com Deus. Então, o ser ao mesmo tempo é unívoco e equívoco. Claro? Então, se só ele cumprir a analogia. A verdadeira analogia vem disso, que a não ser alguma coisa divina, e a não ser uma coisa contra Deus, por isso que é análogos. São Tomás não diz isso, e Nosso Senhor não diz isso. Nosso Senhor diz que a analogia ela tem uma base na realidade concreta. Então, a serpente, ela tem alguma coisa analógica com a ação do demônio. Claro? E Nosso Senhor diz que o reino do céu é semelhante ao reino da terra. E Deus Pai é semelhante ao Pai que nós temos na casa. E é semelhante ao rei que temos no reino. Claro? Para eles não, do contrário. Bem, então, não haveria analogia do ser. Aqui é o contrário. O nominalismo de Ockham, ele é nominalista. Ele vai dizer que não existe universal. Não há o universal. O universal não existe. Para São Tomás, o universal existe. Existe o universal. Porta, nesta porta, como forma substancial de porta. E existe o universal. Porta na minha mente. Por isso que eu vendo qualquer porta, eu sei que é porta. O universal, vagalume, existe no vagalume, animal vagalume, como forma substancial dele. A matéria dele e a matéria da minhoca é a mesma. O que diferencia o vagalume da minhoca não é o formato, é a forma substancial. Essa forma substancial está em todo vagalume. E está na minha mente como ideia. E aquele... Daí que eu conheço, quando vejo um vagalume, é o vagalume.
Então quer dizer que, no caso dessa forma substancial, que faz o vagalume ser vagalume e não outra coisa. Não outra coisa. Porque a matéria do vagalume, a matéria nossa, no fundo é coisa. Mas a analogia é a partir da realidade. A partir da Não realidade. a partir de uma abstração. Claro, a partir do real. Deus nos deu a realidade concreta e nós temos pelo nosso corpo algo material e nós vemos a realidade assim. É da realidade concreta que nós partimos para... Na realidade, o ser humano formula convenções, Não são convenções, são ideias. ideias. Não são convenções. Sim, mas Então a convenção muda. A convenção é arbitrária. A convenção é arbitrária. Por exemplo, vamos convencionar que essa rua é mão única. Podia ser para lá. Então, isso aqui não é uma caneta por convenção. A palavra caneta é uma convenção. a palavra. Não a ideia de caneta. Então, eu tive um ano que foi para a Europa com o meu cunhado Herman, né? Era um rapaz impressionante. Chama-se Gutenberg. Ninguém mais impressionante que Gutenberg. Completamente assim. Passou numa estrada Europa com uma van cheia de gente, passou pela caminho de pagar pedágio. Assim, e depois parou no farol lá em Turim, no meio das avenidas, o cruzamento parou no meio. Bem, esse rapaz aí, eles foram tomar café de manhã num hotel lá na Itália. Então chegou lá, estava tomando café do mundo, chegou o garçom com o guardanapo assim, se inclinou para ele, tudo misturioso, né, como são os italianos, burro. Burro. Agora falou, você quer manteiga? Porque burro em italiano é manteiga. A palavra burro, perro em francês, ou manteiga em português são convenções. Mas a ideia de manteiga na Itália e no Brasil é a mesma. O italiano vem no Brasil e como o burro no Brasil é um animal, ele não pega o burro e passa no pau. Nem a manga de camisa. Nem a manga. É o equívoco. Bem, então a palavra burro é uma convenção, a forma de manteiga não é convencional. Bem, por isso Nosso Senhor, ele faz todas as parábolas partindo do concreto para significar Deus. E a grande reprovação que ele tem aos judeus é que eles são incapazes de passar da materialidade para a espiritualidade. Eles entendem tudo materialmente. No caso do Nicodemos, que tudo nasceu da mãe. Está claro? Bem, Custo do pão da vida também. pão da vida, água que não precisa mais beber, etc. Bom, então não é universal. Para o Eckhart, o mundo é completamente... não tem nada a ver com Deus, na verdade não. E Deus podia ter feito um mundo completamente diferente. Porque não é universal. Não existe nada. Então, ele vai ser racionalista, ele vai ser, no fundo, materialista, porque para ele só existe o indivíduo. Só há o indivíduo. Claro? Para ele, o Estado vai estar sobre a igreja. Aqui o contrário. A igreja é contra o Estado. Não pode ter lei, não pode ter Estado. A igreja tem que ser fora do Estado, separada do Estado. O Estado e a sociedade materiais não prestam. Aqui, o que vale é o Estado. O imperador é mais que a igreja. O imperador acima do Papa. Então, contra o Papa e mandando o Papa. Tá certo? A matéria é superior ao espírito, tá claro? Então o racionalismo grande vai ser o materialista, tá claro? Não há lei universal. Não existe direito humano universal. Se não existe homem, não se pode ter o estudo do homem. Porque não, eu posso conhecer Zeca. O conhecimento é puramente experimental. Então daqui vai ver, o conhecimento é só experimental. Daí as ciências modernas que vem de Eckhart são somente ciências de laboratório, experimentais. Tá claro? O importante é a experiência material, química, física, matemática. O mundo moderno, cientificista, vai adotar isso aqui. Então o Eckhart vai ser cientificista. Ele vai ser tecnicista. Ele vai defender a utopia. Tá claro? Tá bem entendido isso? Não? Então aqui vai ser panteísmo. Daqui vai ver
Isso aqui vai produzir no mundo moderno toda a corrente materialista do mundo moderno. Tá certo? Nós estamos partindo para aqui nesse ponto. Tá certo? Agora continuamos. Eu tinha dito alguma coisa mais. Eu tinha dito que daqui veio, isso aqui tudo é o que se chamava a filosofia moderna. O Papa Bento XVI acabou de declarar que dos esgotos é que trouxe tudo mal, porque ele opôs razão e fé. Para ele só vale a fé, para Ockham só vale a razão, só a razão. Aqui só fé, sem razão. Quer dizer, o fideísmo. Essa separação das duas que vai produzir o mundo moderno. O mundo moderno vai sempre se dividir entre esse e esse. Como é que se divide os alunos no colégio? Por causa dessa situação, os alunos até hoje, em qualquer colégio, em Pernambuco, em Goiás, em Brasília, na Congentina, se dividem em dois grupos. Os que gostam das ciências experimentais, biologia, química, física, matemática, e os que gostam do blá blá blá, filosofia, história, literatura. Blá blá blá, manda aí. Como é que é, professor, aquele axioma italiano? A filosofia é uma ciência pela qual, a ciência da qual o mundo resta tagliato. Portanto, uma inutilidade. Então, para eles, para o mundo moderno é assim. Ou o fulano gosta de filosofia blá blá blá, ou gosta de contas bem demarcadas. Ou materialismo, no espiritualismo. E os alunos se dividem. Alguns vão atrás de professor de matemática, é isso que importa. Outros vão atrás de professor de filosofia, um cabeludo lá que tem limões, objetos valores identificados na e com os olhos de alumbrado, maluco, a pessoa fica lá. Mas eram aulas difíceis, você a paláxida e intelecto, as pessoas não mais acabam não estudando, onde foram falar palavras muito difíceis, sem base, é que ele segue isso aqui. Então, a Idade Média não tinha isso, essa separação. Toda a ciência moderna é dicotômica, é separada. Tem essa separação de subjeção.